Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto denominado avivamento espiritual. É um assunto bastante comentado nas igrejas, comentado entre os irmãos, muito debatido nos dias atuais, mas ainda assim muitos mesmo dos irmãos, dos cristãos, não sabem o que é um avivamento e nunca ouviram falar de avivamento. O que é um avivamento? Segundo o dicionário online Priberan, dicionário da língua portuguesa, ele define o avivamento como sendo o ato de avivar ou o ato de se avivar. Para nós cristãos, avivamento espiritual é a experiência da presença de Deus e a habitação de Cristo em nossos corações. Ou ainda, a redescoberta da palavra de Deus, ou podemos definir que o avivamento é uma capacitação espiritual para abençoar outros ou ainda restaurar a restauração da igreja, aquilo que ela realmente deveria ser. Enfim, podemos trazer N definições, um número muito grande de definições para a palavra avivamento. Nós podemos falar que o avivamento é uma experiência do poder santificador de Cristo Jesus, ou uma experiência de um profundo e renovado amor por Deus, transformando fraqueza e temor em força e coragem. Cada um desses itens apresentados por nós essa noite com certeza faz parte de um avivamento. Em minha modesta opinião, eu tenho como avivamento um retorno individual, sincero do cristão a uma vida de profunda obediência e dependência de Deus. No sentido coletivo, ou seja, para a igreja, um retorno aos princípios que distinguia a igreja dos tempos dos apóstolos da nossa igreja atual. Em outras palavras, a igreja precisa retornar ao primeiro amor. Ser uma igreja que trabalha arduamente e com perseverança, que evangeliza, que cuida das crianças, ajuda aos pobres, que saiba distinguir o certo do errado e não tolera homens maus, sabe distinguir os falsos bons pastores, uma igreja voltada para as coisas verdadeiramente de Deus. Enfim, estar voltada para realizar o seu papel enquanto igreja nesta terra. Em síntese, uma igreja deve conduzir os cristãos a experimentar uma vida semelhante àquela registrada em Atos Apóstolos, ou seja, um retorno aos moldes determinados por Deus para a sua igreja. Por que precisamos de um avivamento? Não está tudo bem? Não está tudo legal? Em primeiro lugar, nós precisamos de um avivamento porque Deus é santo e o homem pecador. Está escrito na palavra: todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Nós fomos criados por Deus para ter com Ele um relacionamento perfeito. Mas por causa de nossa desobediência e rebeldia, perdemos esse relacionamento. O homem se tornou independente. E tal independência nos separou do nosso Criador. Fomos julgados, encontrados em delito, banidos do convívio com Deus. Torna a frisar, porque Deus é santo e o homem pecador. E o nosso pecado faz uma parede de separação entre o Deus santo e o homem pecador. Portanto, um abismo intransponível separa o bem do mal. Esse abismo não deixa o homem se aproximar de Deus, usufruir do seu imenso amor, e é por isso que precisamos hoje de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento que possa manifestar a presença de Deus. Precisamos de um avivamento que possa manifestar a presença de Deus no coração do povo. Um avivamento que possa trazer temor a Deus, que faça com que o povo reconheça a santidade de Deus e que precisamos nos consertar, e esse conserto começa em nosso lar, deixando de lado nossos pecados, todas as transgressões contra a palavra de Deus, e os ensinamentos de Cristo Jesus devem estar em nosso dia a dia. Infelizmente, irmãos, vivemos numa época em que tudo pode, que nada é pecado, e ter fé é coisa de pessoas sem cultura. As pessoas de hoje brincam com a palavra de Deus. Uma época em que há inversão de valores, e essa inversão de valores predomina, e tudo que é errado passou a ser certo, e o que é certo está sendo considerado errado. Precisamos sim de um avivamento. Um avivamento onde possa ocorrer uma mudança completa de vida das pessoas. Onde alguém que está se arrependendo de seus pecados, na verdade, está voltando para Cristo. Então, quando a pessoa se arrepende de seus pecados, ela já está a um largo passo para voltar para Cristo Jesus. Esse é o papel do pregador, não apenas de nossa época, mas em todas as épocas. Pregar a verdade. Sim, pregar a verdade. A verdade que é Cristo. Uma verdade que desperta em nossos corações o temor de Deus. Quando eu digo temor, não estou falando de medo. Medo porque o medo não vem de Deus. O medo vem do inimigo. Mas um temor que causa apreensão. Sim, mas apreensão por pecar, de agir contra a vontade e princípios de um Deus santo. Um temor que traga reverência e obediência aos seus mandamentos. Mas como pode acontecer esse avivamento? A Bíblia Sagrada está repleta de passagens que revelam um avivamento individual ou coletivo. Nós podemos citar como exemplos, entre tantos outros, o livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 2, onde Simão Pedro, sob influência do Espírito Santo, fez uma preleção que convenceu cerca de 3.000 pessoas de que Cristo
Jesus era o Messias enviado por Deus. A passagem se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 41. Outro exemplo de Paulo, vulgo Saulo, desviou seus pés no seu caminho que andava e se submeteu a Cristo Jesus. Também no livro de Atos, capítulo 9, versículo 19. Por que não falar do próprio povo judeu, quando foi retirado da escravidão do Egito, e em frente ao Monte Sinai, eles tiveram presentes para falar com Deus. E ali Deus desceu com milhares de santos celestiais para falar com o povo. Diz a palavra que o fogo queimava no alto do monte e que os chefes das tribos e as outras autoridades pediram a Moisés que não queriam arriscar suas vidas, pois o Senhor tinha mostrado a eles a sua glória e o seu poder. Eles falaram, Moisés, e nós ouvimos falar do meio do fogo. E foi aí dentro. Hoje sabemos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Os judeus pediram a Moisés que voltasse para o monte e escutasse o que o Senhor queria dizer e depois vinha e contasse a eles. E se propuseram a ouvir com atenção e obedecer. Passagem descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 23 ao 33. Saul, o rei Saul, ele foi reavivado por Deus e abriu seu coração quando encontrou com o mestre. Ele obedeceu, ficou cheio da unção, ficou cheio de sabedoria da palavra de Deus. Através dessas poucas histórias, nós podemos perfeitamente ter um exemplo claro do que acontece para se ter um avivamento. É verdade que muitas pessoas não percebem quando ocorre um avivamento. Um avivamento em suas vidas. Um exemplo disso nós podemos citar no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 21 e 22, quando muitos dos presentes que ouviam Saulo diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para nos levar preso? Quer dizer, eles vendo as coisas acontecerem, ainda assim duvidavam. Como podemos notar, para que haja um avivamento, é necessário que em nossos corações haja um temor a Deus, não medo, mas um reconhecimento do quanto pecamos contra Ele, contra os seus mandamentos. Mas o temor por pecar, o temor por agir contra a vontade e princípios de um Deus santo. Então nós devemos ter temor, sim, não é medo. Medo por pecar, temor por pecar, de agir contra a vontade e princípios de um Deus santo. Um temor que traga reverência, que traga obediência aos seus mandamentos, mas deve ser seguido de um verdadeiro arrependimento. Um arrependimento que não é simplesmente sentir aflição. Não é simplesmente sentir aflição por um determinado erro e parar de praticá-lo. E sim um retorno verdadeiro
e comprometido para Deus. Quando isso acontece, a pessoa passa a ser obediente, cheio de unção, cheio de amor para com os irmãos e com todas as pessoas à sua volta, e cheio de sabedoria da palavra de Deus. Isso engloba uma mudança completa de vida. E, consequentemente, essa pessoa é cheia do Espírito Santo e passa a divulgar a palavra de Deus, de um Deus vivo com muito poder e até sinais. Portanto, irmãos, o avivamento espiritual consiste no retorno para Deus, onde primeiro vem o temor, depois vem o arrependimento, ou seja, a vontade de retornar para os caminhos de Deus. Depois vem a vontade de ler a palavra de Deus, e com isso vem o conhecimento, um conhecimento bíblico, e consequentemente desejo de praticar a esta palavra, pois o cristão ficou cheio do Espírito Santo. Essas são verdadeiramente as evidências das coisas que acontecem no avivamento que move os corações. Amém.